Bom, que tal um pouco mais de Mark Waid e Chris Samney? Não tá com muito tempo, eu falei sobre a Viúva Negra, também da dupla Mark Waid e Chris Samney. Vou deixar link nas descrições, esse material é muito legal. E eles voltam novamente aqui para trazer um pouco do Capitão América. Mark Waid, que ficou bem famoso na época que escreveu pela primeira vez, né, a série mensal do Capitão América com arte do Ron Garney, lá em meados dos anos de 1990, publicada pela editora Abril, já foi relançada pela editora Panini em uma Epic Collection, pelo menos uma parte dela, né, não foi editado todo, e também tem uma versão, acho que em 3 tomos, né, 3 volumes da Salvat. Essas 3 edições são até bem difíceis de encontrar e quando se encontra tá a valores aí bem salgados. Bom, esse volume, capa cartão, lombada, né, simples, papel interno o LWC, tem 144 páginas, lançada pela editora Panini, como já frisei, roteiro do Mark Waid e a arte espetacular do Chris Samney. Eu acredito que chamaram o Mark Waid para escrever o Capitão América logo após uma fase muito polêmica do personagem, né? Em que ele virou um vilão. Eu não lembro, assim, eu não cheguei a ler esse material e que ele virou um vilão, né, mas foi bem polêmica porque é como se o Capitão América nunca tivesse sido um herói e ele estava apenas em estado de suspensão, né? Ele despertou como agente da Hydra e foi uma fase que o pessoal criticou bastante, né? Então essa fase aqui, Marvel Legado, ela se passa justamente logo após, logo na sequência, em que o Capitão América, dessa fase ruim do Capitão América, né? O pessoal não gostou muito. E pelo que eu entendi, nesse textinho que tem bem aqui, esse Capitão América não era realmente Capitão América, enfim, só aquela desculpinha para boi dormir e para tirar da reta, né? Bom, Mark Waid é um roteirista muito experiente. Ele gosta muito de escrever histórias simples de super-heróis, né? Ele bem feijão com arroz bem feito, né? Aqui se passa logo, essa primeira história se passa logo depois em que ele foi descongelado, né? Pelos Vingadores e ele enfrenta um grupo chamado A Muralha, uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos. Quando ele retorna para essa mesma cidade, anos mais tarde, né, 10 anos depois, essa muralha ainda está tentando é, conquistar alguma coisa. E ele novamente enfrenta esse grupo chamado A Muralha. É uma história aparentemente fechada, né? Aqui ela se encerra e começa aqui, mas não, ela tem pequenos desdobramentos mais na frente. A arte do Chris Samney é sempre muito legal, né? Vale sempre colocar frisar um pouco da arte do Chris Samney. É muito bonito. Aí nessa segunda história ele enfrenta um espadachim, não um espadachim original, mas um Zé doidinho aí que continua aí o histórico do personagem, né, do vilão. É outra historiazinha fechada, que aparentemente não tem conexão futura, mas também vai ter. Que aqui ele enfrenta o Kraven, o caçador, vilão lá do Homem-Aranha. Mas aqui sim já tem um linkzinho com a primeira história, com a muralha. Achei interessante. Mark Waid é um roteirista bem comics mesmo, né? Ele faz aqueles absurdos que só uma história de quadrinhos consegue fazer, consegue manter, né? Coisas bem fora do comum. O Capitão América ele é recongelado e descongelado, acho que 7 anos depois, né? Ele pensa que é muito tempo, porque quando ele acorda, quando ele é descongelado, o mundo está caótico, está vivendo uma distopia. E ele descobre que na verdade a muralha conseguiu por fim dominar o país, né, os Estados Unidos, através de um cara chamado Rei Máximo. E o Capitão agora ele fora do seu tempo novamente, né, ele tenta através de pequenos combates derrubar essa tirania, né, derrubar esse regime fascista. E boa parte do encadenado é isso, é o Capitão América tentando instituir esse rei doido aí, ao mesmo tempo que tenta aceitar que novamente ele foi congelado e descongelado fora do seu tempo. Vai ter participações do Hulk e do Ben Grimm, do Coisa, foram os únicos que sobraram dos heróis Marvel nessa realidade. Todos os outros eles foram mortos durante um ataque nuclear. E, bom, a trama vai por esse caminho, né? Inclusive, acho que a Marvel foi esperta em chamar o Mark Waid, porque estava se aproximando da edição 700
E o personagem, eles queriam um autor que conseguisse trazer algo interessante, né, para o Capitão. Chamaram o Mark Waid. Mark Waid ele traz um bom arco de histórias referente a essa muralha. E a resolução é satisfatória, é clichê, mas satisfatória. É uma boa história do Capitão, sabe? O Capitão América é um personagem que eu não gosto particularmente, né? Eu não gosto tanto, mas ele tem boas fases. E eu não vou tanto nem pelo personagem, né? Geralmente eu vou, com exceção do Superman, que é meu personagem favorito, eu vou mais pelo arco de criadores. No caso aqui, o Mark Waid é um roteirista que eu gosto muito, e tem um Chris Samnee que eu também gosto bastante. Tem uma arte aqui, capa variante, do Ron Lim. Essa arte aqui, por esse cara que tem mais consoantes do que vogais, eu não vou nem tentar falar o nome desse cidadão aqui. E tem uma arte icônica do Jim Lee. Essa arte aqui, inclusive, se eu não me engano, uma arte que veio lá de uma edição dos X-Men. Só que aqui foi recolorida pelo Edgar Delgado. É uma edição bem divertida, simples, assim como foi com a Viúva Negra. Ele não tenta reinventar a roda. São histórias bem contadas, como eu falei, um feijão com arroz bem feito. Tem boa aventura, a trama é um pouco de ficção científica, porque tem um futuro distópico, e um vilão um pouco cafona, porém que funciona para os propósitos do roteiro, né? E tem essa arte belíssima do Chris Samnee, que eu adoro. As cores do Matt Wilson também são muito boas, porque ele não cobre o trabalho gráfico do Chris Samnee, né? Deixa a arte respirar. Muitos coloristas gostam muito de inventar, né? Colocar muitos efeitos, etc. E aqui não. Matt Wilson deixa um trabalho um pouco mais chapado, apenas com alguns degradês, e eu acho muito confortável cores assim, sabe? Bom, uma boa edição, tem uma boa trama, ainda que previsível. Marco Wade geralmente sempre entrega bons roteiros aí, nada fora da curva também, nada muito abaixo. Então, aquele roteiro de gibizinho do mês, né? Valeu e até a próxima.